Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, mais uma vez, dependendo do momento que estão assistindo a nossa conversa. Palavras do Silêncio, conversas com amigos espiritualmente despertos sobre a não dualidade. E aí lembrando que é uma conversa, não é uma entrevista, certo? Porque algumas pessoas acham que é uma entrevista. Não, não é uma entrevista, é uma conversa, onde que estão aqui, estamos trocando impressões, experiências, opiniões, compreensões, não compreensões, enfim, o que seja. E também agradecendo a todos que têm assistido, partilhado, se inscrito no canal e assim por diante, e que têm cooperado para que essa Palavras do Silêncio continue contribuindo para a compreensão e para a alegria de viver da felicidade de que somos, entendeu? Hoje vamos conversar com Alcibar Paz. Alcibar tem uma experiência aí longa, vamos dizer, de busca e realização espiritual. Experimentou várias tradições espirituais. A gente conversava agora há pouco do Mosteiro Zen Budista lá do Espírito Santo, que tivemos na mesma época, 30 anos atrás por lá. E, enfim, hoje ele está voltado para um trabalho que ele vai poder explicar melhor para a gente mais à frente, baseado nos ensinamentos daquele grande sábio e filósofo Krishnamurti, que a gente vai conversar mais à frente, mas o tema principal é o Alcibar, certo, Alcibar? A gente não está interessado em conversar sobre os mestres. É claro que os mestres vão estar iluminando, nutrindo, alimentando nossa experiência, nosso coração, nossa sabedoria e tudo mais. Mas é o Alcibar. Conta para mim, quem é o Alcibar? Esse ser espiritual que está aí. Quem é ele? Existe esse Alcibar? Esse Alcibar é uma figura de linguagem? Esse Alcibar é um ego ou não? Esse Alcibar é uma experiência, uma consciência que está aí presente? Conta para gente. Boa tarde, Aloysio. Boa tarde a todos que estão assistindo, né? Se for à tarde, né? Como você sempre diz. E agradeço, né? Primeiramente pelo convite. Muito obrigado. Esse trabalho maravilhoso que você faz. De dar voz a essas pessoas, e não só uma voz apenas, mas várias vozes, né? De diversas compreensões, de diversos caminhos, tradições e não tradições, né? Então, o Alcibar é uma pessoa buscadora, né? Nasceu para buscar a verdade, que buscou desde criança, desde muito cedo, 10, 11 anos, já estava buscando a verdade, saindo da Igreja Católica e fazendo pesquisas e começando a meditar no budismo, né? Lendo sobre o budismo, começando a ler Osho e fazendo experiências meditativas, né? Aquelas ensinadas pelo Osho. Comecei também a conhecer Ramana Maharshi nessa época e também o Krishnamurti, com quem eu me identifiquei mais. E aí foi uma longa jornada de buscas, de investigações, de experiências, de meditação, de insights, de descobertas, né? E aí, em 2018, aos 45 anos, aconteceu uma mudança, né? Uma transformação, que eu chamo de mutação, né? Que o Krishnamurti fala nessa mutação. E a partir daí eu comecei a trabalhar no sentido de ajudar as pessoas a se autodescobrirem e também a encontrar, de uma certa forma, essa verdade que eu também encontrei. E hoje em dia é para isso que eu vivo, esse é o sentido maior da minha vida. O que foi essa mutação, ou o que é essa mutação do Alcibar? Bom, essa mutação é uma mudança, né, que ocorre em nível cerebral. Ela é introduzida por um insight e uma experiência poderosa, né, de energia, de sensações, de percepções, de insights. Em muitas tradições, essa experiência poderosa de energia, que traz lucidez, que traz beatitude, paz, que traz sabedoria, sensibilidade, bem-aventurança, né, que traz vários fenômenos psicofísicos, em muitas tradições é chamado de samadhi, né? Eu tive um samadhi que durou 9 meses, né, que é uma alteração da consciência, um estado alterado de consciência. Depois desses 9 meses, que aconteceu em 2018,
a minha mente estava completamente mudada, estava completamente silenciosa. Eu não sofria mais, eu não tinha mais angústia, como eu tinha antes, né, de 2018. Tinha conflitos, tinha angústia, tinha tristeza, tinha ansiedade, né? E depois de 2018, esse acontecimento, não tenho mais, né? Acabou o sentido que eu chamo de sentido de separatividade, que cria o conflito, que é a divisão que Krishnamurti fala, observador e coisa observada. Isso aconteceu, né, em 2018. Mas aconteceu para alguém? Esse alguém ainda está aí? Esse alguém que sofria essa sensação de separação? Ou ele dissolveu-se? Ou outra coisa está presente? Ou o todo está presente? Como que é? Explica um pouco mais para a gente quando você fala você falou alguns termos que eu vou só repetir para ajudar na nossa compreensão. Você falou uma mudança no cerebral com insights, percepções, sensações, alegrias, beatitudes. Explica um pouco mais isso para a gente, como isso aconteceu para Alcibar. Ou se não, né? Enfim, para você. Não, o Alcibar psicológico, ele deixou de existir. O eu psicológico, o sentido do eu deixou de existir, chamado de eu psicológico. Krishnamurti chama de eu psicológico. É o sentido do eu. É o pensador, é o observador, é o experimentador. É aquele que cria o conflito no campo psíquico, no campo psicológico, no campo espiritual. No campo físico, eu continuo existindo, né? Sou uma pessoa que trabalha, tem que pagar minhas contas, tem um nome, tem família, né? Tem um longo histórico familiar, né? Tem uma vida. Fisicamente eu continuo existindo, né? Tenho que pagar minhas contas, né? Como eu sempre digo, né? E então esse ser que o budismo chama de nome e forma continua existindo. O que deixa de existir é o eu psicológico, o eu sou, o eu pensador, o eu entidade, que muita gente chama de personagem, né? Mas eu não gosto muito dessa palavra. Mas assim ele deixou de existir? Como é que foi? Ele fez um passe de mágica? Você lembra que eu disse que eu comecei a meditar e a pesquisar mais ou menos na minha pré-adolescência? Lembro, claro. Então, não foi num passe de mágica, né? Foi um longo processo de descobertas, de investigações, de pesquisas, de autoconhecimento, de erros e acertos, né? Passei quase 20 anos, ou próximo a isso, meditando, seguindo os ensinamentos do Osho, né? Depois abandonei o Osho e segui o Gurdjieff, né? Fui me dedicar a Gurdjieff. Só depois foi que eu fui me dedicar exclusivamente ao caminho apontado por Krishnamurti, né? Então foi uma longa jornada. Ao longo dessa longa jornada, desde a minha pré-adolescência, eu tive várias epifanias, várias experiências espirituais, e culminou com essa de 2018. E eu estava aqui, inclusive, nesse apartamento. Era a noitinha, eu estava ali perto da pia, fazendo alguma coisa, né? E do nada, algo aconteceu na minha consciência que, com uma espécie de insight, que tudo ficou claro, tudo ficou compreensível, e começou uma série de fatores, de sensações psicofísicas, né? E sensações de felicidade, de êxtase, de beatitude, lucidez, né, de sensibilidade, alterações no sono, um sentimento de paz. Todo dia era uma coisa diferente. Eu passei 9 meses nisso. Teve um aumento, teve um pico e depois foi diminuindo, mas terminou totalmente depois de 9 meses. Vamos chamar assim, essas percepções, essa mutação, que teve vários aspectos fenomênicos, certo? Fenomênicos porque são palpáveis de alguma forma. Você Certo? sente. E isso permitiu ao Alcibar compreender que ele não é nada disso, e que ele é algo a mais do que tudo isso, ou ele é algo diferente por trás de tudo isso, ou ele é o pano de fundo onde tudo isso aconteceu. Ele é a tela onde toda essa historinha, esse filme aconteceu, usando uma outra imagem. Psicologicamente, o Alcibar não é nada. Psicologicamente. Sim. Não sou nada psicologicamente. Eu tenho, né, eu tenho uma função nesse mundo,
porque Sim, meu sim, físico sim, sim, está sim. aqui, né? Mas psicologicamente deixou de existir esse sentido de eu sou alguma coisa, eu sou Deus, ou eu não sou, eu sou isso, eu sou aquilo. Não existe nada, anatta, não atma. E esse não existir do ser, ou essa presença do ser, ela, a partir desse instante, dessa experiência que você chamou mutação, ela começou a propiciar e clarificar para você, enfim, você se colocou disponível para viver o que a vida te apresentava, ou você tinha já projetos, planos, alguma coisa, o alcibar psicológico, e agora vamos colocar em prática? Ou a coisa se manifestou de uma forma imprevisível, como sempre? Está falando das questões práticas da vida, dos projetos De práticos tudo, da de vida? tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Bom, muita coisa mudou depois dessa mutação, né? Eu era professor, né, do Estado, eu era concursado, 20 anos dando aula de inglês, né? E simplesmente saí, porque não dava mais, né? Não era mais minha praia, né? Estava tudo mudado aqui dentro, né? Eu não me via mais dando aula para alunos do ensino médio, né? Então, foi aí que eu terminei o meu curso de psicanálise, né? E também terminei meu livro, né? Foi nessa época que eu terminei meu livro, Lúmina, A Jornada do Despertar, que foi o sonho da minha vida, né? Hum, E também passei a me dedicar mais tanto à psicanálise em si, né? E também ao tarô, né? Que eu também sou tarólogo. sim. E é isso. E a vida hoje se resume em me dedicar a ajudar as pessoas a chegarem, Mas a indo, compreenderem isso, né? mas indo por esse campo, vamos dizer que você chamou aí que você foi terminar a sua formação de psicanalista. É, Aí a ideia do psicanalista, ou a ideia da psicanálise, pelo pouco que eu conheço na área, eu não sou um especialista na área, você é. Você está tratando, quando você trabalha com outro como terapeuta, né, vamos dizer, você está tratando com a ideia de uma entidade separada que isso. tem uma historinha e tem um monte de apego, É, sofrimentos, crenças. isso. Como que essa compreensão que a Ela é Alcibar o teve, seguinte. como é que ela contribui, como é que ela ajuda as pessoas a elas se dissolverem, desapegarem de tudo aquilo que gera o sofrimento psíquico, vamos dizer. São dois campos diferentes. A psicanálise ela trata o campo terapêutico, tá? E o Krishnamurti trata o chamado campo espiritual, entendeu? Então, quando eu estou trabalhando de terapeuta, eu vou analisar a questão específica do paciente. Se ela está mais para terapêutica, em nível de ego, em nível de cérebro, em nível de transtorno psíquico, ou se é algo, se ela está buscando um algo a mais, algo além, ou se é as duas coisas, vai depender de cada caso, né? Algumas pessoas me procuram na terapia também para tratar de questões espirituais, de busca espiritual, porque às vezes está muito intrincada as coisas, né? Fica difícil, em alguns casos, separar. Alguns casos estão bem claros. Só que eu estou trabalhando agora um campo em que os dois se encontram, em que o espiritual passa, de alguma forma, a influir na questão psíquica, na questão terapêutica. E é aí onde o meu trabalho mais se sobressai, porque, modéstia à parte, eu estudei isso a vida toda. Sim, então nesse sentido, eu estou querendo entender como Uhum. que a tua experiência, da tua busca espiritual, da tua jornada espiritual, como é que ela contribui, como é que ela vai, que ferramenta, como é que ela vai propiciar para que as pessoas que estão nessa busca terapêutica, nesse conflito existencial, psíquico, como que elas vão ah, poder acessar esse ser essencial, essa presença que está aí, entendeu? Esse eu sou, independente de qualquer adjetivo, vamos dizer. Esse eu sou no sentido único, exclusivo da palavra, sem adjetivos, sem qualificativos, para sair da unidade, melhor, voltar para a unidade e sair da dualidade. Depende muito da demanda, certo? Tem pessoas que têm uma demanda que só querem resolver questões específicas de relacionamento, ou com a esposa, ou questão de depressão, de angústia, de baixa autoestima. Depende da demanda, entendeu? Tá. Ou porque estão infelizes e não sabem por quê. Eu vou analisar cada caso.
Sim, mas Dependendo pegando do... um caso, se a gente pega um caso em que tem, como você falou, que está imbricado tanto a questão psíquica como espiritual, é uma pessoa, na pessoa, no Você quer que eu dê um paciente ali. exemplo? É, um exemplo, por exemplo. É. É. Recentemente, eu tive um paciente que estava com a baixa estima lá embaixo, sofrendo muito, angústia, deprimido, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum ânimo para viver. E quando eu fui fazer uma análise, né, uma investigação sobre a vida dele, eu descobri, ele me falou, né, que isso tinha começado depois que ele entrou numa organização esotérica e muito conhecida, que antes ele não era assim. E esse já é mais ou menos o terceiro que me vem com um caso muito parecido. Que antes de começar certas práticas que essas organizações esotéricas prescrevem, eram pessoas felizes, pessoas criativas, pessoas em paz, pessoas que tinham sentido de viver. E depois que começaram tais práticas, passaram 10 anos, esse rapaz, no caso, passou 10 anos praticando essas coisas, e só fazia piorar cada vez mais. E aí ele abandonou, né? E aí me procurou para saber como lidar, porque estava tudo ruindo, ele estava mal, ele não estava bem, ele queria uma luz, queria uma forma de começar novamente a vida, de recomeçar a vida, porque essa organização esotérica tinha destruído a vida dele com certas práticas que pioraram cada vez mais as suas questões psíquicas, que de uma certa forma ele devia ter, mas não com tanta intensidade como ficaram depois que ele saiu. Algumas práticas que a meu ver, em alguns casos, pode piorar questões de transtornos psíquicos, como, por exemplo, ansiedade. E daí você apontou para ele. Isso. Que é o que ele estava fazendo. Eu vou dar outro exemplo, tá? Posso dar outro exemplo? Claro, claro, não. Sim. Bom, há um outro exemplo de uma pessoa que também me procurou com o seguinte problema: ansiedade, alta ansiedade. E aí, essa pessoa me contou que já tinha pesquisado várias vezes, já tinha andado por várias religiões, tinha inclusive feito o curso do Vedanta, né, de 3 anos lá do Jonas Mazetti, tinha até o certificadozinho, né? E por mais que ele praticasse meditação, que ele tentava todo dia praticar 1 hora por dia, ao longo de 3 anos só fazia piorar a ansiedade dessa pessoa. A primeira coisa que eu disse para ele foi parar de praticar a meditação. Dentro de 6 meses, a pessoa estava uma outra pessoa. Porque a Você meditação que falou. ele estava praticando, especificamente, não estou falando de todas Sim, as meditações, para a pessoa não achar, o Alcibar está falando contra todas as meditações. No caso específico dessa pessoa, eu vi que a meditação que ele tentava praticar diariamente apenas aumentava cada vez mais a ansiedade dessa pessoa. E aí, depois Alcibar, que ela... Pode dizer. eu- na sua compreensão, o que é meditação? Pois é, essa é uma ótima questão, tá certo? Você tem a meditação no campo terapêutico, que pode ser uma técnica, e dependendo do caso, ela pode resolver ou não. Durante 4 anos, eu fui instrutor de meditação, né? Meditação cristã, durante 4 anos. E eu percebi o quê? Que algumas pessoas realmente melhoravam com aquelas técnicas, e outras não suportavam. Então, existe a meditação terapêutica, inclusive eu ensino, eu tenho um grupo de meditação terapêutica, e existe a meditação espiritual. A terapêutica você pode praticar sem nenhum problema, porque ela está no âmbito do ego. Ela tenta melhorar a pessoa enquanto ego, dando mais força, dando mais motivação, tornando-a mais produtiva nos relacionamentos, por exemplo, para se libertar de um trauma, de alguma coisa assim, de uma experiência ruim que ela pode ter tido nos relacionamentos ou em alguma organização religiosa. No campo terapêutico, tudo bem. Mas mesmo no campo terapêutico, tem que ser observado se aquela meditação é adequada para aquela pessoa e para aquele caso específico. O que eu percebi é que algumas técnicas de meditação, para alguns tipos de problema, agravam o problema. Isso é a meditação terapêutica. Agora vamos falar da meditação na visão de Krishnamurti, que é a que eu vivencio.
Na visão de Krishnamurti, esse tipo de meditação, que é uma técnica, não pode lhe levar até a verdade, até a realidade, aquilo que a gente chama de Deus. Por quê? Porque essa meditação técnica, que geralmente é feita através do direcionamento da atenção, da observação, estado de presença, essas coisas, elas fortalecem o observador, fortalecem a entidade, fortalecem o sentido do eu. Por quê? Porque você está ali praticando para alcançar alguma coisa. Então, você está fortalecendo aquilo que Krishnamurti chama de tempo psicológico, futuro psicológico. Certo? Na realidade, em termos bem práticos, é o fortalecimento do ego. Então, o que é meditação, Alcibar? É aquele estado em que você está sem fazer nada, nem mesmo meditando, num estado de completa e absoluta quietude e relaxamento. Nesse estado, não existe nem mesmo um eu consciente de que está meditando. Porque se houver um eu consciente de que está meditando, então não há meditação. A Eu verdadeira poderia meditação é um estado de completa ausência do sentido do eu, do ego, do observador, do experimentador. Concordo plenamente. Eu poderia dizer, então, que a meditação, de fato, real, é a não meditação, é o não estado, onde não tem presença de eu, não tem presença de De ninguém. nada, É uma de nada. disponibilidade, é uma disponibilidade para acolher tudo. Acolher tudo o quê? Sensações, percepções, pensamento, tudo que vier está acolhendo, mas não sou nada disso, tudo está acontecendo. Tudo, porque as coisas estão em permanente mutação, é vida, certo? Está tudo acontecendo, certo? Só que existe a total não identificação com nada, uma identificação total, quer dizer, um acolhimento de tudo, certo? E daí você, vamos dizer, tem essa, em inglês se fala stillness, gera essa serenidade, esse estado de paz, porque no fundo, o que todos estão buscando, aqueles que foram ao terapeuta, até aqueles que foram nas buscas espirituais, nas diferentes tradições, escolas e tudo mais, estão buscando o quê? Estão buscando a felicidade, certo? Mas a felicidade é esse não estado, onde está tudo certo. Podemos dizer isso, Alcio? Não é bem, não é bem isso. É É sutil isso? a diferença. É sutil a diferença. Assim, deixa eu explicar. Eu entendo que as palavras têm limitações. Eu entendo isso, que a Sim. comunicação ela tem deficiência. Mas eu vejo que Krishnamurti conseguiu uma linguagem, uma comunicação que mais se aproxima do que é isso. Entendeu? Então, assim, quando você diz, Alcibar, meditação é quando aceitar tudo ou não se identificar com nada. Eu costumo dizer o seguinte, inclusive eu digo no meu livro, tanto aquele que aceita quanto aquele que não aceita é o ego. Tanto aquele que se identifica como aquele que não se identifica também é o ego. Então, nesse contexto, aí eu vou fazer o seu papel. Então, nesse contexto, Alcibar, o que seria a meditação? É a ausência total do ego, tanto no sentido de aceitar, quanto no sentido de rejeitar. É o que Mas quem Krishnamurti chamou aceita? de... É isso que eu estou Então, dizendo, nem tem, aceita. Não, mas tem alguém aí? Tem alguém aí, não? é isso que eu estou dizendo. Mas tem alguém aí? A minha pergunta é essa: tem alguém aí que aceita e não aceita? No Tem um campo, além disso. no campo espiritual, não, mas vai ter sempre no campo prático da vida. Durante a meditação, esse eu que aceita ou rejeita, ele deixa de existir, porque senão não é Perfeito. meditação. Correto. Nós estamos, é uma questão de linguagem, você É percebe? linguagem. É uma questão de linguagem. Porque, como eu digo, se a gente está disponível, se a gente está no silêncio, quer dizer, não, quer dizer, tem o aceitar e não aceitar, mas a gente está vendo. Tem o observador e tem o observado, e tem a observação. Talvez usando a linguagem, a palavra mais adequada, seja tem a observação, que não é nem É, é, observado, nem observador, tem a observação. é a observação sem o observador. Só a E sem observação. observado. E sem observado, certo? Porque Então, é é, só a observação. então é a escuta sem o escutador e nem o escutado, é só a escuta. E assim É, mas, vamos. mas, mas
mas você não tem consciência disso. Desculpa tentar ir um pouquinho mais a fundo, Não, tá? segue, eu acho que é isso aí, não tem desculpa não, segue em frente. Assim, é tudo isso que você falou, só que não existe um eu consciente de tudo isso que você fala. Isso acontece na ausência do sentido do eu. Isso acontece no esquecimento do eu, na anulação do eu enquanto consciência disso ou daquilo outro. Tudo que você falou é correto e é verdadeiro. E eu entendo Mas que tem você está alguma falando para se comunicar. Mas, de Claro. fato, você não tem a consciência disso durante a meditação. Porque se tiver, então estará ali um eu observando. Mas para você poder estar dizendo isso, descrevendo essa tua experiência dessa forma, e eu da minha, tem uma consciência que está registrando de alguma forma isso para poder traduzir nessas palavras que o intraduzível, certo? Tem uma consciência que está registrando, certo? Porque isso não acontece, porque se isto é a realidade, nós estamos falando da realidade, outra expressão. Essa realidade não tem outra realidade que observa esta realidade. Tem uma única realidade. Que a gente pode chamar de consciência, do divino, podemos chamar de outros termos, entendeu? Mas essa daí ela registra e permite que palavras limitadas tentem expressar essas, vamos dizer, essa experiência que a gente pode chamar de beatitude, de silêncio, de felicidade, certo? Uhum. Sim, é a minha consciência. Mas é a A minha. consciência. Sou Agora, eu que percebo. claro, esse que percebe não é o Alcibar, é o que está além do Alcibar, vamos dizer Não, assim. Certo? assim, eu não gosto desses. Assim, pessoalmente, eu não uso esses termos, né? Eu não uso. Sim, sim, É a minha consciência, né? É a minha consciência que percebe. Assim, um dia desse, alguém comentou assim: quem percebe? Eu perguntei a uma pessoa, né? Lá do grupo do Facebook, quem percebe? Aí ela disse: é Deus que percebe. Eu não acho que é Deus, é você. É nome e forma. É essa manifestação que percebe. Aí, se você me perguntar, então, o que é Deus para você? Deus é tudo. Mas ele se manifesta nisso aqui. Pode chamar de Deus, de energia, de origem, de fonte, de criatividade, de criação, do que quiser. Eu estou usando a palavra Deus só por conveniência. É tudo isso que se manifesta. É luz, é energia. É tudo isso aqui. Agora, quem percebe sou eu. Eu, né? Não me forma. A minha consciência que percebe. Namarupa, como fala os hindus. Não me forma. Sim, sim. E essa nome forma, essa coagulação que percebe, que reconhece, vamos dizer, ela reconhece esse ser, essa presença, vamos dizer, esse divino. A gente está usando linguagens, né? Porque a gente tem que se comunicar, certo? E tem as Sim, claro. diferentes tradições que se expressaram com diferentes formas religiosas. No budismo você tem uma coisa, no cristianismo você tem outra, no hinduísmo você tem outra, no sufismo você tem outra, e aí vamos, no taoísmo você tem outra. A gente vai encontrar diferentes linguagens, conceitos para poder expressar e, vamos dizer, propiciar, transmitir experiências Isso. e ajudar os outros também a compreender as experiências e sair do sofrimento psicológico, não é verdade? Porque, na virada, o que o Alcibar buscou a vida inteira até que ele teve a grande mutação que você chamou? O que ele buscava? A verdade. Só isso, a verdade. Mas foi o que eu sempre busquei. Não, tá ótimo. Eu queria só a verdade, a realidade, nada mais do que isso. Sim, sim. E isso era vamos dizer, era um fogo que vibrava no seu coração era um fogo grande que queimava dia e noite em mim. Eu cheguei a ter desesperos, sabe? Momentos de grande desespero, de grande angústia. Eu lembro demais eu sofrendo antes da mutação. Né? Lembro o quanto que eu sofria. Eram sofrimentos terríveis. Né? Depois da mutação, deixou de existir. Voltando um pouquinho, Uhum. o que você chamou de meditação terapêutica.
ou meditação psicológica, ou técnicas terapêuticas, técnicas elas, terapêuticas. vamos chamar de técnicas terapêuticas, elas ainda deixam a pessoa que está, não a que está instruindo, a que está praticando, ainda girando em falso e buscando, vamos dizer a verdade, uma felicidade onde ela não vai encontrar, certo? Ela continua no sofrimento, ela pode minimizar o sofrimento. Diminui, exato, é isso aí. Minimiza, mas de fato não, não resolve. Não resolve, né? Não resolve. Mas as pessoas, inclusive tem pessoas que dizem assim, não estou interessada em iluminação, não. Fazer o quê, né? Não, tudo bem, entendeu? Mas às vezes eu conheço pessoas, vamos dizer assim, que não estavam interessadas nem um pouco nesse tema, vamos chamar iluminação, realização, despertar, e que de repente se realizaram, independente de querer ou não, mas tinha uma motivação para algo maior, ela buscava algo maior, né? E ela começou, no fundo, esse algo maior é a felicidade, é a verdade, ela começou a descobrir que isso não estava fora, isso estava no ser dela, na presença dela. Mas quando a pessoa procura um algo maior, desculpa lhe interromper, esse algo maior já extrapola o sentido do ego, já extrapola o campo terapêutico. Quando eu digo que eu procuro algo maior, eu já estou dizendo que eu procuro algo, não só apenas melhorar o meu psicológico, não apenas ficar mais ou menos centrado ou equilibrado. Eu estou dizendo que eu procuro um algo maior, algo além, algo mais, algo transcendental. Isso aí já é o outro campo. Já é o campo espiritual. E você acha que você como terapeuta agora, tá? Como psicanalista. Eu estou perguntando, eu vou entrar nesse terreno porque eu trabalho como terapeuta também há 30 anos, então esse é um tema que é comum a nós. Então, você como terapeuta também aí, você sabe, na hora que inclusive a pessoa sentou na sua frente, às vezes não precisa nem abrir a boca, você já sabe. Bom, essa daí só quer minimizar a dor de barriga e pronto, entendeu? Estou reduzindo. Esse aí é o campo terapêutico. Esse aí é o campo terapêutico. Exatamente. É só isso que a pessoa quer, resolver o problema dela de relacionamento com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa. Sim, né? Sim. Recentemente, ano passado, eu tive um paciente que tinha muitos problemas de dores, sentia muitas dores nas juntas. E ia para médicos e tal, e nenhum descobriu o que era, porque não era físico, era psicossomático. E aí eu conversando com ele, né, mostrando algumas coisas, mostrando como funcionava o cérebro e tal. Aí teve um dia que simplesmente o cara sumiu. Aí depois ele apareceu uma pessoa completamente diferente, com um brilho no olho, porque antes ele não saía, ele não viajava, ele não dirigia por causa dessas dores. E aí, de repente, ele apareceu e marcou mais uma consulta comigo. Aí, quando eu vi, de cara, eu já vi um brilho no olho diferente dele, já vi um sorriso que não tinha. E aí ele começou a conversar tal, e eu, claro, né, curioso, obviamente, perguntei, me diz uma coisa, desculpa perguntar a curiosidade. Você acha que essa mudança que houve em você teve alguma coisa a ver com a nossa terapia? Ele disse, tudo. Tudo a ver. Aí ele foi lembrar, ó, naquele dia que você falou isso assim, abriu um outro campo para mim. Né? E a pessoa mudou completamente de vida. Que bom. Quer dizer, ela queria resolver a questão das dores. Né? Não queria encontrar Deus, a iluminação, ou a verdade, ou a realidade. Queria só ficar livre das dores e poder dirigir, poder novamente ter uma vida social. Né? Porque também essa questão de encontrar iluminação, encontrar Deus, também pode ser um mito, né? Pode ser um conceito, uma crença, que, como você citou alguns exemplos, só aumenta o sofrimento da pessoa, dependendo, né? Às vezes, isso de fato, porque ela fica uma coisa de buscar algo que ela não consegue entender, compreender ou realizar, e aquilo vai aumentando o nível de ansiedade, de angústia, e vai gerando mais sofrimento, entendeu? Por quê? Porque, de fato, está buscando no lugar errado, está buscando fora, é algo que tem que estar em outra dimensão, ou melhor dizendo, está dentro dela mesma. O buscador é o buscado, né? Já falava o Jan Klein, bem meu Krishnamurti falou isso. Né? Agora, pensando, por exemplo, o ensinamento do Krishnamurti, conversando um pouco sobre isso. O Krishnamurti tem uma história, que a gente não vai recontar a história dele, porque ela é um pouco longa. Todo mundo já sabe.
Mas, enfim, teve ele rompeu com tudo aquilo, que Isso, era a sociedade teosófica, da Bezan e tudo mais, tal, e falou que tudo aquilo não ia levar a nada, era falso, era um monte de crença, de isso. conceito. E a minha pergunta direta, será Fica à que você vontade. não criou o Krishnamurti com um monte de conceito também agora? Não, não, não. Não tenho conceito sobre o Krishnamurti. Né? O Krishnamurti tem a história dele, que está muito bem registrada, ele tem as biografias dele. Né? Eu não tenho conceitos sobre ele. Tudo que eu falo sobre o Krishnamurti, eu falo sobre o que está registrado na biografia dele. Né? Inclusive, eu Sim, tenho algumas críticas também a ele, é normal. Né? Krishnamurti foi uma pessoa comum, né? Até certo ponto, fisicamente, e o cérebro dele era de uma pessoa comum, mas que tinha, de alguma forma, entrado em contato com essa outra dimensão do sagrado, do transcendental, do desconhecido, daquilo que as pessoas chamam de Deus, verdade, realidade, etc. Foi basicamente isso. mas ele teve, vamos dizer, ele exerceu, vamos dizer, culturalmente e socialmente, espiritualmente, melhor dizendo, a função de mostrar, apontar Isso, a limitação das grandes isso. tradições espirituais, entendeu? Não só Não ele, como só, depois. não, isso, Deixa eu certíssimo, contar. é. Não só ele, o Krishnamurti, mas como o homônimo dele, o G. Krishnamurti, Sim, também foi sim, ainda mais radical que você conhece, o G, sim, certo? Os dois tiveram, vamos dizer, face da mesma moeda, essa função de falar, olha, abre mão de crenças e conceitos isso, e tudo esse tipo de coisa, instituições, porque elas só limitam, entendeu? A isso, percepção do ser. Apesar que elas tiveram, historicamente, uma função social, certo? De organizar a sociedade, o homem ter seus valores, suas normas, suas relações. Enfim, na história humana, as religiões tiveram suas funções. Hoje em dia, a gente pode até questionar isso de algum ponto de vista ou de outro, mas elas tiveram suas funções. E os grandes sábios, né, que a gente passa dos grandes profetas, como Buda, como Jesus, como Mohammed, até os sábios mais recentes, como Krishnamurti, saíram de grandes religiões. Saíram ou vieram formados por elas. Entendeu? É raro a gente encontrar, essa é uma pergunta, sábios, no sentido daquele que não sabe nada, que está disponível para tudo e pode ajudar a ensinar, que não tiveram, que não vieram de grandes tradições espirituais, certo? Todos vieram. O próprio Krishnamurti veio, ele foi formado no hinduísmo, na cultura do hinduísmo. Depois ele foi, enfim, teve o caminho dele, não vem ao caso agora de detalhes. Como é que você vê isso? É possível, você falou da sua maturação, eu estou usando essa expressão maturação de 20, não, 30 anos. muito boa, por sinal, um ótimo termo, maturação, muito boa. A sua maturação, houve uma maturação, e Sim, você passou, você teve com o Zen budismo, teve com o isso. catolicismo, teve essas experiências, tal. É possível, é necessário passar por essas experiências, vamos dizer, que eu vou chamar da via gradativa para a pessoa se realizar espiritualmente ou não necessariamente? Eu acho que não necessariamente, sabe? Não necessariamente. No caso, por exemplo, do Krishnamurti, né? O Krishnamurti nasceu hindu, né? E com 13, 14 anos ele foi levado para a teosofia, né? E ele era retratado na época até como alguém que talvez tivesse algum problema mental, né? Algum retardo mental, alguma deficiência mental, né? Então, assim, aí ele foi educado dentro da teosofia para ser o instrutor do mundo, né? E depois, com 29 anos, ele simplesmente disse que estava tudo errado, né? Que tudo aquilo ali não era verdadeiro, não ia levar ninguém a nada, não ia libertar ninguém. Então, ele se distancia totalmente do hinduísmo, né? E da teosofia também. Então, assim, há casos, inclusive do Daniel Smith, que produziu o vídeo, o documentário Samadhi. Ele teve um samadhi, ele teve um despertar com adolescente, né? Ele teve um despertar adolescente, então não acho que seja necessário, não. Agora, quem é cabeça dura, sim, precisa. Eu, no meu caso, ó, muito cabeça dura. Né? Se eu não tivesse sido tão cabeça dura como eu fui,
Eu fui muito cabeça dura. O meu ego era muito poderoso. Eu era a verdade absoluta e Osho era Deus na Terra, né? Depois do Osho, eu descobri que, né, não tinha nada a ver. Aí veio o Gurdjieff, eu passei a seguir o Gurdjieff, e depois o Krishnamurti. Hoje eu vejo que o Krishnamurti era uma pessoa, um ser humano comum, que teve contato com essa luz, né, com essa verdade, mas não deixou de ser humano, entendeu? Não deixou de ter os seus defeitos e suas limitações. E aí Krishnamurti abre um leque de possibilidades para todos nós, pessoas comuns. Porque se ele conseguiu, apesar de todos os defeitos e limitações, nós também podemos conseguir. E foi isso que me motivou a não descansar enquanto não encontrar essa coisa. Mas você descansou já, não? A partir de 2018. Mas vamos dizer, aquele fogo interior, aquele entusiasmo lá no coração pela verdade, ele não continua? Não existe mais. Você disse, o Não tem buscador é mais. o buscado. Você acabou de dizer. O buscador é o buscado. Quando você tem essa percepção, quando você encontra essa verdade de que o buscador é o buscado e que, na realidade, não existe nem buscador, quando você compreende que o buscador é uma invenção mental, inventada pelo próprio pensamento, a partir do medo, da insegurança, etc. Quando você descobre que o buscador simplesmente é uma ilusão, morreu. Acabou. Não tem mais fogo nenhum. Tem o fogo da vida, tem o tesão da vida, tem a paixão da vida. O celebrar a vida. Né? O celebrar a vida. Isso aí continua. A vida eu costumo dizer, Aloysio, que a vida começa com o despertar. Antes do despertar, você não vive. Perfeito. Eu diria que a vida e a vida espiritual, de fato, começa com o despertar, na verdade. Mas aí começa com o despertar, porque aí você descobre a beleza da vida, você descobre o quanto é maravilhoso viver, você descobre o amor, você descobre a compaixão, você descobre a gratidão, né? Você descobre que existe uma inteligência, existe uma força, existe algo maior que nos envolve, que nos Continua protege, que eu vou fechar a janela aqui que está chovendo. Continua. É isso. Agora, voltando aqui. O tesão da vida, deixa eu só terminar. O tesão da vida ele se torna até mais intenso. O tesão pela vida se torna mais intenso, que agora você é um sujeito integrado. Você não é mais um sujeito sofredor, angustiado, procurando moinhos de vento. Você simplesmente descobre que o buscador é ilusão e que pronto, morreu, acabou. Agora é só viver e amar e ajudar as pessoas. Esse é o sentido da vida. Mas uma curiosidade, por exemplo, eu pessoalmente, quer dizer, é uma coisa que me deixa... Me deixa não. O meu estado de felicidade ele é contínuo, mas que é uma coisa que eu gosto por uma questão de história pessoal, não sei, não vem ao caso desse background aí. Eu gosto de ler os sábios das diferentes tradições espirituais, entendeu? Gosto de ler o Rumi, de ler o Tao Te Ching, por exemplo, e ler outros, entendeu? Abhinavagupta. É uma coisa que, quando eu começo a ler esses sábios, me dá um sabor de como você está experimentando o divino ali naquelas palavras maravilhosas. É uma coisa de compreensão. Muda o não, te leva ao não estado, te leva a esse silêncio, propicia isso. É um estado não meditativo, de fato, mas que é a meditação real. Entendeu? Como é que é para você isso? Também existe isso? Não? Eu leio por prazer, né? Antigamente eu lia procurando. Exatamente. Eu leio por prazer, eu leio Santo Agostinho, minha filha me deu de presente no meu aniversário 2 livros do Santo Agostinho, né? Inclusive, sobre livro, eu quero falar, aproveitar a oportunidade, enquanto ainda é tempo. Olha um dos últimos livros que eu li, né? Cartas de Cristo. Eu amo esse livro. Inclusive, nós temos estudos toda segunda-feira lá no meu canal. Depois do Krishnamurti, eu achava que nenhum livro mais iria me surpreender, porque eu via Krishnamurti como o suprassumo da sabedoria. E só para deixar bem claro, a meu ver, para mim, o Krishnamurti é o upgrade do Advaita Vedanta. Eu sei que muita gente do Vedanta vai assistir aqui. Inclusive, se eu não me engano, ali é a Wanda, né? É um prazer conversar com ela. Então, assim,
Cartas de Cristo, um dos livros mais profundos que eu já vi. Eu achava que nada mais iria me surpreender. E eu já li esse livro 2 vezes, e eu estou lendo agora nos nossos estudos lá no nosso canal. Outro livro também que eu adorei de ler, que é do Advaita Vedanta, que é do tema do Advaita Vedanta, é esse aqui, do psiquiatra Jorge Cruvinel Filho, né? E terás que me dizer. São livros que eu leio por prazer. Recentemente eu li o Vivekachudamani, no original, em inglês, né? Vivekachudamani, a joia suprema da sabedoria. É uma coisa fantástica. Shankaracharya, né? Do Shankaracharya, Sim, certo? Shankaracharya, Shankara, né? No Shankara. Mas eu leio porque me dá prazer, porque eu gosto, porque é lindo, porque é maravilhoso, porque é prazeroso. Não mais como antigamente, que eu lia buscando conhecimento, buscando sabedoria, buscando encontrar a verdade, buscando encontrar o caminho, buscando meios de minimizar meu sofrimento, etc, etc. Hoje não mais. Hoje eu leio simplesmente por felicidade, por prazer, por curiosidade, por conhecimento, ou então porque vai me ajudar num estudo, alguma coisa assim. E também tem o Alcibar. tarô mitológico. Também boto o Ah, tarô. O tarô também faz parte da minha história. são Aqui, ó. ferramentas de trabalho terapêutico. Desde os E 14 não, anos de sei. autoconhecimento. Então, um tema que a gente conversa às vezes, e me veio agora, apesar que a gente tem um tempinho ainda, que é a questão que se chama hoje da via direta e a via gradativa, certo? A via Perfeito. direta é quando você descobre que você já é tudo, vamos dizer, o ensinamento já te aponta para aquilo que você é e não tem prática para chegar lá, você já é. Você tem que compreender. A compreensão que está além da mente, está além do intelecto, é que vai permitir você realizar que você já é tudo, você já é a consciência, você já é o divino, você, enfim, o termo que a gente quiser usar, você já é o tal, você já é Brahman, enfim, os termos que a gente quiser usar de diferentes tradições. E a partir daí é uma questão se você, na hora que você tem esse insight, que você percebeu que realmente você é, que você não é esse serzinho separado, esse corpo, certo? Né? Que psicologicamente tem uma série de sofrimentos. O corpo físico tem os seus sofrimentos também, esse é outro tema. A partir daí é a questão de você estabilizar naquilo que você compreendeu, certo? Eu estou resumindo, certo? E a via Isso é gradativa é basicamente aquela... o caminho do Advaita. Por exemplo, do Advaita Vedanta e Vedanta. de outros caminhos, do taoísmo também, do sufismo. Mas daí tem a via gradativa, que é aquela que você vai ter aquela prática cotidiana, por exemplo, de fazer um mantra, de as técnicas meditativas, de orar, de fazer as suas orações, e de fazer aquilo. Vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, de repente você compreende, certo? Como é que você, se é que existem essas duas vias, ou elas são também uma criação conceitual do nosso tempo? São as duas coisas. Ela tanto é gradual quanto ela é abrupta. Entendeu? Por que ela é gradual? Mas ela não precisa ser gradual. Ela pode acontecer a qualquer momento, a qualquer um, ao longo de sua jornada. Se você pegar, ontem mesmo eu fiz um estudo no meu canal sobre o Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle disse que não lia nada, não tinha conhecimento nenhum, não fazia prática nenhuma, simplesmente era deprimido, era infeliz, sofria de ansiedade e de repente acordou de noite com pensamentos suicidas e a coisa aconteceu, abrupto. Porque ele nunca tinha tido nenhum conhecimento ou estudo sobre isso antes, só teve depois. Depois foi que ele foi procurar nos livros, nas tradições, nos mestres, para entender aquilo que tinha acontecido com ele, na qual a mente dele parou e ele sentia, né, a beatitude, a unidade, aquelas coisas, né, que a gente chama de iluminação. Tem vários casos em que foram abruptos. No meu caso, a mutação aconteceu tanto gradual quanto também abrupta. Por que gradual e abrupta? Porque eu tive várias epifanias ao longo da vida, como se fosse uma preparação para essa de 2018. Eu tive uma com 14 anos, eu tive uma com 18. Depois tive, ao longo de 20 até 40 anos, eu devo ter tido 2, 3, 4 no máximo, ao longo de 20 ou 30 anos. Até que aconteceu essa de 2018. Então, teve tanto
a graduação, porque eu senti que a cada epifania a coisa se tornava mais forte, e mais, ela explodia com mais força, com mais intensidade. E teve essa de 2018, que também aconteceu de uma vez. Mas não necessariamente isso é o mesmo caminho para todo mundo. Não existe uma regra universal que estabeleça uma regra universal para todo mundo. Se você analisar e estudar a história dos iluminados, dos mestres, você vai ver que tem diversos tipos, diversos casos, que é impossível dizer é só abrupta ou é gradual. Geralmente é a mistura dos dois. Você falou do G. Krishnamurti. O G. Krishnamurti, depois que ele se encontrou com Ramana Maharshi, a pessoa que ele mais ouviu e acompanhou foi o JK, o Jiddu Krishnamurti. Ele passou 7 anos ouvindo o Jiddu Krishnamurti sempre que podia. 7 anos. Depois disso, aí ele teve o que ele chama de calamidade, né? Que é a explosão do sentido do eu. Foi ótimo. Calamidade, né? Porque é doloroso, né? Porque é uma explosão de energia, um impacto de energia. O Jiddu Krishnamurti também fala desse impacto de energia, dessa dor devido a essa intensidade do impacto da energia, né? Dessa energia luminosa. Cristo também, nas cartas de Cristo, também fala de experiência muito parecida, tanto com a do Jiddu quanto com a do G. Então, é as duas coisas. Agora tem vários, voltando a esse tema dos sábios, dos realizados espiritualmente, que não necessariamente tem que ter essa experiência de calamidade ou de abertura total. É algo que vai se estabilizando, que vai ali se sedimentando e quando se deu conta, a coisa abriu. Mas se a gente vai para a experiência pessoal, eu também tive um momento que ampliou tudo. Quando você viu, se dá conta, nossa senhora, é tudo isso, entendeu? É tudo, entendeu? Mas realmente não existe uma regra absoluta. Agora, tem tradições que enfatizam, então escolas espirituais que enfatizam um caminho, isso eu sei. outras que enfatizam outro, entendeu? Verdade. Porque no fundo, o que se quer se propiciar, o que esses ensinamentos estão trazendo é a dissolução do sofrimento, é a dissolução da ideia do eu separado, do ego separado, do ego, melhor dizendo, do corpo separado, a ideia de que eu sou um corpo e percebendo, claro, que tem esse corpo coagulado aqui, a Luísio conversando com o corpo aí, coagulado, consciência, Alcibar e outras amigas e amigos assistindo, mas essa ideia não está, isso é só uma manifestação, é uma coagulação dessa consciência luminosa que somos. Alcibar, para nós encerrarmos, porque estamos no nosso limite, obrigado, e a palavra para encerrar está com você. Bom, quero agradecer a todos, né? E certamente o pessoal também que me acompanha vai acompanhar o seu canal, né? Que também acompanha o meu canal, Despertares com Alcibar, né? Despertares com Alcibar. Nós temos lá estudos toda segunda, quarta-feira é o estudo do Krishnamurti, segunda é o estudo das cartas de Cristo, terça-feira é o estudo do Krishnamurti, estudos avançados do Krishnamurti na terça-feira, e na quarta-feira nós temos o Insight Sang. O que é o Insight Sang? É o encontro com o insight, encontro com a compreensão. E só agradecer a sua gentileza, né, por me chamar aqui, agradecer o pessoal que está assistindo e todos que vão assistir, que também não esqueçam de dar o seu like e se inscrever no canal do Aloysio, e no meu também. Obrigado, Alcibar, obrigado. Tchau, tchau, graças. Tchau. Abraço, tchau.